para o projeto MEM News. Estamos no Laboratório de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa. Obrigado, Dona Alzira Silva, por estar aqui presente e participar neste projeto MEM News connosco. Eu é que agradeço. Dona Alzira, pode-nos contar, para contextualização inicial, antes de entrarmos na parte de consumo de notícias e do jornalismo como um todo, da Dona Alzira, pode-nos contar um pouco sobre si, nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade, contextualizar-nos um pouco sobre si, se faz favor. Ora então, eu chamo-me Alzira Rosa Seabra da Cruz Silva, nasci em 1973, tenho 52 anos, a profissão é empresária. E a escolaridade, não tive grandes oportunidades, só concluí o oitavo. Muito bem, obrigado. O seu percurso profissional, pode-nos dizer, explicar ao certo para depois entendermos, se calhar, ou não, no nosso estudo, nas nossas pesquisas, depois do seu consumo de notícias, traçando pontos e ligações com diferentes momentos da sua vida, quiçá, o seu percurso profissional, onde é que trabalhou, que tarefas executava, como é que foi um pouco ao longo dos anos? O meu percurso a nível profissional não foi de grandes mudanças. Pronto, como naqueles tempos se trabalhava, começava-se a trabalhar ligeiramente cedo, não é? Também, infelizmente, fiquei sem pai com 17 anos. Pronto, na altura usava-se muito a costura, então fui para a costura. Depois, por volta de uns 4 anitos, entretanto vim, entretanto entrei para uma fábrica de metalúrgica, mas foi apenas por um dia, porque a nível de materiais fazia alergia. Pronto, e depois uma área que me interessou sempre, que me interessou foi, que me despertou foi a hotelaria. Daí, pronto, passei por uma confeitaria 2 anos ou 3 também. Entretanto, depois passei para outra confeitaria onde essa identidade patronal me trouxe aqui para a instituição. Entretanto, isto é uma exploração, não é? Entretanto, vim, estive quase 20 anos com essa identidade patronal, ao qual depois, ao fim de 20 anos, resolvi trabalhar por conta própria, onde estive 10 anos, mais ou menos, aqui na instituição, num dos bares. Depois, continuando, fomos a Vara para os bares, eu juntamente sócia com a minha irmã. Passamos pelos 3 bares, explorávamos os 3 bares. Pronto, mas chegou uma altura da vida que achamos que estava a ser um bocadinho já pesado e preferimos trabalhar novamente por conta de outrem. Pronto, e estivemos em ambas as experiências e hoje já estou aqui, vou fazer 28 anos a trabalhar na instituição Fernando Pessoa, por conta de outrem, por conta própria e agora por conta de outrem outra vez, mas satisfeita na mesma. É uma área que eu gosto de familiarizar, com estes anos todos, as pessoas para mim já me são, com algumas, claro, como família, e gosto de estar aqui, pronto, e é a área que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, atendimento ao público e com esta gente sensacional, e os alunos também, que são fundamentais, não é? E de certa forma também nos damos a conhecer, falamos um pouco e pronto, é tudo o que eu gosto. Muito bem. Em termos de, entrando, contextualizou-nos um pouco acerca de si, Dona Alzira, passamos para a parte das memórias de consumo de notícias ao longo do tempo, e no tempo presente, se estiver de acordo, se alinhar. A sua família interessava-se pelas notícias quando era jovem? E se sim, se comentavam as notícias em casa, se lembra das notícias que comentavam, das mais diversas áreas, desde a política, a situação internacional, a economia, o desporto, o crime, todas as áreas que o jornalismo... Sim, a família interessava-se. Então, os meus tios paternos valorizavam um bocadinho a política, valorizavam. Nós, na juventude, não, era mais as novelas, mas eles não, eles gostavam de ver televisão e, em específico, as notícias. Era um tema que lhes era interessante. E a política, e o futebol. Dentro das notícias, mais a política e o futebol, dos tios paternos. Exatamente. E havia essa interação entre os elementos da família, ou seja, conversavam sobre ou era cada um consumia Não, notícias? conversavam
passavam a mensagem e cada um dava a sua opinião, o que achava, o que não achava, uns a favor, outros contra, mas era o que era, não é? Falavam um pouco sobre isso. Muito bem. E quais os meios que a família usava para acompanhar as notícias na sua juventude? Jornais e revistas, rádio, televisão, a internet surgiu mais tarde, obviamente, mas quais os meios, essencialmente, para consumo de notícias? Naquela altura era mesmo basicamente a televisão. Só a televisão. E notícias mais do telejornal, que havia a oferta de notícias dos canais de televisão era pequena, relativa. Era muito reduzida, era mesmo só os canais da televisão, tínhamos os 4 canais e era aquilo. Mais os telejornais, lembra-se de algum, quer dizer, e a Funilândia em si, Dona Alzira, desse consumo de notícias na sua juventude, lembra-se de ver televisão e consumir jornalismo, os telejornais? Eu não. Na minha juventude, não. Eu não ligava muito, confesso. Sim. Confesso que não era... A televisão era mesmo para pouco. E não me interessava muito por política, por televisão, não. Era mais, se calhar, para mim, gostava mais de ler uma revista. Ok. E que tipo de revistas já agora, para saber se o consumo de notícias cabe não era até revistas que trouxessem grandes notícias, okay. Era mais às vezes a Nova Gente, dentro desse género. Okay. E ocupava-me assim às vezes a fazer um bocadinho de sopa de letras, não era realmente de todo assim propriamente revistas e televisão, era mesmo escasso. Sim, com o tempo... Sim, exato, e fez uma ligação interessante, que com o tempo, com o passar do tempo, as coisas alteram-se dentro da nossa própria vida, e houve algum momento em que começou-se a interessar-se, se é que começou pessoalmente pelas notícias no meio de comunicação? Sim, com certeza. Consegue situar no tempo mais ou menos quando é que foi, em que altura da sua vida é que começou a interessar-se mais e pessoalmente pelas notícias no meio de comunicação, quando foi, e consegue explicar porquê, assim, às vezes nós não conseguimos racionalizar e explicar bem, olha, aconteceu. Exato, não, mas... é assim, eu também trabalhava muito, e trabalho muito tempo fora, e a televisão não era propriamente que eu tivesse muito tempo. Na realidade comecei a pensar, ao menos ver as notícias, para que depois também tínhamos um bocadinho o hábito de tentar, na hora das refeições, não ligar muito a televisão, porque o filho era pequeno e era... Mas, no entanto, também penso, a gente às vezes também, se não vermos um pouco de notícias, não soubermos um bocadinho o que nos rodeia, também, de certa forma, passamos a ser um bocadinho ignorantes. Pronto, comecei a interessar-me mais por ver as notícias, apenas. E fui gostando, vai-se aprendendo, vai-se estando mais informada, digamos assim, do que realmente se passa à nossa volta. No entanto, o tempo sendo curto, quando podia, e ainda hoje, quando posso, vejo um bocadinho de televisão. Atualmente existem as redes sociais, quando às vezes não tenho tempo, ou vejo um bocadinho na internet, uma notícia ou outra, não assim muito a nível de Facebook, que eu não tenho Facebook, mas valorizo um bocadinho mais agora a televisão. Ok, trouxe dados interessantes e novos na sua resposta, sim. No sentido da internet também, já integrou na sua resposta, e bem, e as redes sociais. As redes sociais não utiliza tanto os Facebook, não, nem Instagram, não é utilizador, ou seja, em termos de consumo de notícias, não são fontes às quais a Dona Alzira beba das notícias. Portanto, exatamente, não, é mais mesmo a televisão. Sim. Basicamente eu gosto de ver na televisão. E na televisão, os telejornais, cotidianamente, ao longo do seu dia, consegue ver mais televisão a que horas e que canais pode até... E que apresentadores de notícias lhe trazem mais a noção de credibilidade? Pode-nos dar alguns exemplos? Gosto de ver o José Rodrigo dos Santos, gostava muito de ver a Judite Sousa, tenho tendência um bocadinho para a TVI, no entanto, vimos um bocadinho a CM, mas às vezes, confesso, é tanta desgraça, costuma-se dizer que aquele canal é o das desgraças, e então às vezes há certas vezes que eu prefiro não estar constantemente na CM. Pronto, eu vejo o Porto Canal, mas é mais esses canais que eu prefiro. TVI, Porto Canal, ANOU,
e a CM. Ok. Quando um bocadinho já estou cansada, às vezes, porque na realidade é um canal onde dá tudo e mais alguma coisa, às vezes mudamos, porque aborrece e a pessoa pensa, também é um canal que estão sempre a dar o mesmo, a falar no mesmo, acabam às vezes, porque eu acho que não dão até às vezes um bocadinho de espaço, de privacidade às pessoas. Acho um canal um bocadinho às vezes também insistente demais. Então aí vejo o canal 1, o canal 2, o 3, a 4, o Porto Canal também gosto muito de ver o Porto Canal. Sim. Desse consumo de mídia como um todo, de comunicação, que a maior parte do tempo que vê televisão é para assimilar notícias, consumir notícias do jornalismo, ou prefere até mais o entretenimento nesses canais que referiu? Não, eu gosto, também prefiro um bocadinho o entretenimento, Sim. confesso. Um bom filme, umas novelas turcas que dá na SIC Mulher, pronto, e tento manter-me um pouco informada e tento ver algumas notícias, mas também gosto de entretenimento. Não sou aquela adepta de ver televisão diariamente, porque também às vezes a pessoa vai exausta de trabalho, este trabalho também às vezes é um bocadinho exaustivo, e na realidade às vezes precisa-se um bocadinho de sossego. E então, pronto, ligo a televisão, mas não sou aquela pessoa que está com a televisão diariamente ao longo de todo o dia ligada, não. Quando chego a casa sou capaz de não ligar, ligo um pouquinho à noite para ver um bocadinho de notícias num canal ou noutro e depois ao final da noite gosto de ver um bocadinho de entretenimento. Ok. Referiu numa das suas respostas a questão da internet. É uma das fontes de notícias que utiliza diariamente a internet para se inteirar do estado sim, do país também. em termos de notícias de Também, jornalismo exatamente, também. De que forma, Dona Alzira? Ou seja, nas notícias que lhe aparecem, não nas redes sociais, porque já me disse que não utilizava as redes sociais, mas vai procurando as notícias. Exatamente, vou procurando que as notícias. Mais e tenta afunilar e aprofundar o conhecimento de alguma que lhe chama mais a atenção através do título? Exatamente, não, através do título. O título diz-me alguma coisa. E eu penso, olha, este título para mim é interessante, deixa-me ver. Houve uma entrevista que eu, a trabalhar, não consegui ver, mas dá-me curiosidade. Eu vou, pesquiso e vejo aquela entrevista na internet. Ok, e aprofunda mais o conhecimento. E aprofundo mais sobre o conhecimento, esse que lhe chamou a atenção. Exatamente, daquilo que me chamou a atenção. E eu, claro, a trabalhar não consegui ver. Claro, claro. O primeiro meio de comunicação que se lembra de utilizar para consumir notícias foi a televisão, obviamente, como já nos referiu. A rádio, Dona Alzira, faz parte da sua vida ou fez parte da sua vida a rádio para esse... E lembra-se de que emissoras de rádio se costumava consumir notícias através da rádio ou a rádio nem por isso? Confesso que não me lembro muito bem as rádios, qual eram as estações, mas o rádio fazia parte. Fazia parte das notícias, fazia parte para ouvir música, fazia parte lá na família para ouvir os relatos de futebol, fazia parte. Não me lembro das estações que ouvíamos. Hoje sei, não é? Hoje tenho as estações que gosto. RFM, Nova Era, pronto, que há umas rádios, umas estações que até dão mais notícias, outras dão mais música, mas naquele tempo, confesso, não me lembro. Mas atualmente, esses exemplos que nos deu, e também um pouco no seguimento da pergunta anterior, mais entretenimento ou mais informação jornalismo nas rádios? Prefere ouvir mais a música que me referia? Não, gosto daquela ou estação as notícias na rádio? Que dá as duas coisas. As duas coisas. Sim. E vai misturando tipo no bom M80, sentido. Nova Era. Sim. Pronto, se tiver naqueles dias que a pessoa apetece ouvir mais música, confesso, gosto mais da RFM. No entanto, às vezes a Nova Era, M80, essas aí já dão um pouco de tudo e também, de certa forma, ouvimos as notícias enquanto conduzimos, no regresso a casa, na vinda para o trabalho, também sou assídua. Isso, o rádio está sempre ligado, seja na estação que for, o rádio no carro está sempre ligado. E principalmente nas horas certas, lá temos nós as notícias. Exatamente, e nas horas certas. Em algumas emissoras também às meias horas, a TSF, por exemplo. Exatamente, TSF. Sim, e atualmente tem o hábito de comentar notícias com familiares, amigos, colegas, e lembra-se de exemplo de notícias que tenha comentado ao longo dos últimos anos, ou desde sempre, se lembrar?
trazendo essa questão da conversa sobre notícias com familiares, amigos, colegas, mas também trazendo para os dias de hoje, acontece-lhe muito? Dos familiares não, porque é como digo, eles eram mais políticos e eu com 17 anos não queria saber, não me interessava muito com a política. Não era muito comentar. Hoje sou capaz de comentar mais alguma notícia que ouça, ou porque o colega também viu e eu não vi, ou porque eu vi e o colega não viu. Hoje comento. Respeitando às vezes as ideias até, claro, que às vezes não pensamos todos da mesma forma. Olha, ainda hoje precisamente estávamos a comentar aquela notícia que foi muito recente de um senhor da Uber que violou ou tentou violar uma passageira. Pronto, comentámos nesse sentido. Olha, viste aquela notícia, olha o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui. Comentámos hoje. Hoje interesso-me mais pelas notícias. Ok. Então o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos. Exatamente, é uma exatamente. das considerações, não é conclusões, mas considerações que podemos fazer da nossa conversa. Exatamente. E a internet foi responsável por algumas mudanças na forma como consome notícias em relação ao passado e ao presente, mas isso foi para toda a gente, Isso não é? foi para toda a gente. Obviamente que a internet, mas no meu caso foi. em jogo também foi. Foi. Muito bem. Na rádio houve notícias a caminho do trabalho ou a caminho de casa, já me disse, não é? Exatamente. Consome podcasts, tem, através da internet, podcasts com programas jornalísticos de notícias e informação. Tem esse hábito, não? Não tenho. Não. Podcasts, não. Os telejornais viu, estou a tentar seguir minimamente o meu guião, mas também extrapolando para outras perguntas que eu considero interessantes para o nosso projeto, para o Morning News, em termos do consumo de notícias da Dona Alzira. De todas as notícias que consumiu ao longo da vida, às vezes é difícil recordarmos-nos, obviamente, mas recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Ou seja, e se sim, quais foram? Não no sentido de, ok, não, talvez exagerando um pouco, eu estaria a exagerar um pouco se mudar a vida de, mas que lhe tenham marcado mais, que lhe tenham deixado uma impressão mais forte ao longo da vida. Lembra-se de algumas dessas notícias? Não. Olha, acho que estas notícias que mexeram até mais comigo, acho que é mesmo estas guerras que me parecem intermináveis. Isso é que mexe comigo, que é recente, mas já dura algum tempo. Essas notícias, sim, mexem muito comigo. A questão das guerras. Das guerras. E de não acabarem. Ver aquelas crianças sofrer, aquelas pessoas a ficar sem nada, terem que fugir dos seus países, isso faz-me realmente uma certa confusão. A questão do 25 de Abril não se aplica ao caso da Dona Alzira? Pois, que eu era recém-nascida. E nasceu em 1973. Entende que, para a compreensão dos acontecimentos, e vindo agora para o momento presente, o hoje em dia, no seu cotidiano, as notícias que consome e que consumiu, as que se lembra, influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Isto também é no sentido de lhe perguntar, no fundo, se o jornalismo está a cumprir bem a sua função de explicar e contextualizar os acontecimentos para as pessoas. Entende que as notícias que consumiu influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos e lhe explicaram bem o que é que tinha acontecido em determinado lugar e em determinada altura? Sim, acho que o jornalismo faz um trabalho bem feito. Acho que faz e falo muito bem. Dessa forma, acho que ficamos esclarecidos. Acho que temos um bom jornalismo. E uma pergunta ainda mais abrangente. As notícias para si são importantes? São. As notícias são importantes, no sentido que, pronto, como eu disse há pouco, não gosto é que remexam sempre na mesma notícia. Pronto, se é uma notícia que se vai atualizando, ok, vamos atualizando. Que pronto, agora está assim, vai como um fogo ou como um acidente, mas eu acho que sim. Há talvez essa tal insistência em alguns momentos, sim, como nos falava anteriormente, insiste-se demais na informação, insiste-se demais. Especialmente nestas questões de futebol, quando há... Mas também eu acho que isso é mais um pouco do canal da CMTV.
Já é um hábito. Dessa tal insistência que nos referia. Sim, sim, eu acho que aí já é um canal que é mesmo insistente, pronto. Agora eu interesso-me e gosto de estar informada do que se passa à nossa volta. Então, no sentido, é importante, chego a uma conclusão prévia, digamos assim, que na sua opinião, Dona Alzira, é importante acompanhar o que se passa pelos meios de comunicação. Em que é que as pessoas e a sociedade beneficiam com as notícias? O facto de saber o que é que as rodeia, obviamente. Exatamente. No fim, é que estamos rodeados de coisas e também estarmos um pouco informados. Não em demasia, mas também precisamos de um bocadinho de informação. Para saber o que nos rodeia, como é óbvio. Sim, já nos referiu que não lê notícias publicadas nas redes sociais, mas já ouviu falar certamente, Dona Alzira, de desinformação. Sim. Acredita que, no caso das redes sociais, que não utiliza, mas tem esse cuidado ao informar-se, ao beber das fontes que são os jornalistas nos vários meios de comunicação social, seja a rádio, a televisão, os jornais, as revistas ou na net, na internet. Tem o cuidado, ou algum cuidado na verificação se uma determinada notícia é desinformação ou se trata de factos, ou seja, se há a tentativa de deturpar factos e passarmos para a questão da desinformação? Ou tem alguma dificuldade como... Não, às vezes tento acreditar no jornalismo, não acho que às vezes deturpem, tento confiar no jornalismo, não vou muito aprofundar se é verdade, se não é, confio no jornalismo. E dentro desse jornalismo que refere, tem a preocupação de, ao beber dessas fontes do jornalismo, verificar onde é que está a ver, por exemplo, referiu aí canais como a CMTV, referiu canais como a TVI, e depois canais, estações de rádio que nos referiu também, tem preferência e dá prioridade a consumir notícias nessas marcas que nós entendemos como fortes no mundo da comunicação do jornalismo, ou quando vai, por exemplo, na televisão é mais difícil, mas na internet aparecem-nos muitas notícias, muitas vezes nós não sabemos de onde é que elas vêm, mas dá prioridade a essas marcas, digamos assim, fortes do jornalismo, ou vai consumindo um pouco daquilo que vai aparecendo? No caso da internet. Dou mais prioridade ao que nos aparece no jornalismo. E dessas marcas que já referi? E destas marcas que já referi. Ok. E na sua opinião, Dona Alzira, houve mudanças entre o que era noticiado no passado, das lembranças que tem do consumo de notícias, dos órgãos de comunicação social, dos mídias, e as notícias que temos agora? Que mudanças considera mais importantes, comparando o seu eu passado com o seu eu do presente? Quais são as principais diferenças? Eu acho que já há um jornalismo mais aberto, acho que somos mais bem informados. Às vezes, se calhar, se não somos, é porque alguém não lhes interessa informar mais. Agora, a nível de sermos informados, eu acho que sim, acho que estamos muito mais bem informados, o jornalismo é bom, como já referi, e às vezes, se algo não passa cá para fora, é porque não interessa a alguém. Do ponto de vista dos jornalistas? Do ponto jornalista dos jornalistas. Que às vezes não querem veicular determinado tipo de informações. Exatamente. Seja por algum motivo que seja, não é? Que por trás disso, se não quer que se passe, ou porque seja o governo, ou seja quem for. Mas acho que estamos bem informados. Mas acho que há coisas que, na realidade, se não passam é porque não querem que passe. Não interessa que passe. Há pouco já fiz uma pergunta que vai no sentido desta, mas queria reforçar um pouco mais essa ideia da confiança. A Dona Alzira confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia nas notícias elaboradas ou apresentadas por jornalistas profissionais? Confio. Como já disse, acho que temos um bom jornalismo. Há alguma figura do jornalismo atual que queira destacar em relação a outras? Já me falou aqui do José Rodrigues Santos. Eram duas pessoas que eu gostava muito e gosto. O José Rodrigues Santos e a Judite, que já não está cá. Os outros são mais recentes, mas esses eram os meus preferidos. E sente diferença entre ter pessoas como essas que referiu, dando esses dois exemplos, a transmitir notícias, a entregar-nos as notícias, digamos assim? Sente diferença em relação entre essas pessoas e outras que não elas, no sentido de gostar mais de consumir notícias?
Acho que às vezes eram um bocadinho mais transparentes, mais esclarecedores a passar as notícias. Então a Judite Sousa acho que era muito pormenorizada. Acho que eram mais transparentes. Ok. Podemos circunscrever, digamos assim, e dizer que a Dona Alzira, para se manter informada, utiliza a rádio também, Correto. se bem que frui a rádio no sentido do seu entretenimento também e assimila o entretenimento e informação. Mas isso também acontece na televisão, entretenimento e informação, uma mistura dos dois. E a internet também, se bem que redes sociais não. Viveu em diferentes contextos geográficos, ou não? Eu no início até não lhe perguntei, viveu no Porto, certo? Sim, mais provavelmente em Gaia. Em Gaia, exatamente, em Vila Nova de Gaia. Se tivesse vivido em contextos geográficos diferentes, eu ia lhe perguntar se tinha termos de comparação entre um sítio e outro, de consumo de notícias, mas não é o caso. Nasci em Gaia e até hoje moro em Gaia, vivo em Gaia. Muito bem. E acredita que, então, já disse que sim, que confia e acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade. Se a Dona Alzira, como cada um de nós, pode e poderá acontecer, tivesse algum poder na forma como se faz o jornalismo, que detalhes é que alteraria no jornalismo em Portugal? No sentido, ok, eu sou consumidor da informação dos jornalistas portugueses, quer seja através da televisão, da internet ou da rádio, mas se eu fosse jornalista, alteraria isto ou aquilo? Tem algumas ideias para podermos refletir em conjunto o papel do jornalismo e em que é que ele podia ser melhor, Dona Alzira? Eu acredito que não, como eu digo, acho que temos um bom jornalismo. O jornalismo, não posso dizer, acho que é uma hora correta, onde parte das pessoas estão em casa. Eu acho que não mudaria. Como eu digo, acho que não insistiria, tanto era às vezes nas mesmas notícias, como quando nos toca a futebol, como quando nos toca às vezes à política, não insistiria às vezes tanto, porque eu sou também cansa de ouvir sempre a mesma coisa. Agora acho que não, quanto ao resto não. Sim. Então, mas em termos de temáticas, gostaria que houvesse maior diversidade das temáticas do jornalismo, do acompanhamento, sim. Porque deu aí os exemplos da política e do futebol. Sim, e a de uma política maior e o futebol insistência. é uma insistência, pronto, acho que é muita insistência. E eu, pessoalmente, também, sou eu que não ligo nada a futebol. Acho que é muita insistência. E se pudesse escolher, que temas é que gostaria que o jornalismo olhasse com mais atenção e durante mais tempo, então? Consegue concretizar algum dessas temáticas ou áreas em que o jornalismo não está tão presente e podia estar mais no seu entender? Excetuando, então, a política e o desporto e o futebol, mais concretamente o desporto, em que está muito presente. Mas já há uma área em que gostasse... Sim, às vezes, sei lá, mostrar o que temos mais, às vezes, no nosso país, são informações importantes, que nós, às vezes, temos coisas bonitas e interessantes e as pessoas desconhecem, muitas vezes vamos para fora com coisas tão bonitas cá dentro, usufruir mais do nosso país. Acho que, por exemplo, era um tema interessante. Mais a realidade local do nosso Exatamente. país e das diferentes partes do país. Exatamente. Mostrar o que se passa. Mostrar o que se passa, porque no fundo fala-se muito das guerras, disto, daquilo, e às vezes acho que se calhar não se transmite muita coisa sobre o nosso país, que também seria interessante. Dava-nos a conhecer, de certa forma, é a mesma coisa que, por exemplo, se for não à internet, mas há aquelas notícias que vão aparecendo, que, por exemplo, aparece, olha, existe uma praia parecida com Ibiza, não sei onde, por exemplo. Isso também era interessante, às vezes, se calhar, fazer um programa desse género. Para nós, enquanto portugueses, no fundo, vamos para fora, não é? Com tanta coisa bonita que podemos explorar cá fora. Acho que era um dos temas interessantes. Sim, aprofundar mais a questão local do nosso país e as diversas facetas. Não sei se é uma ideia, mas eu, por exemplo, acho que era uma ideia interessante. Em termos do 25 de Abril, nós falamos aqui, e é um facto que a Dona Alzira não presenciou o 25 de Abril, não sabe o antes, mas de histórias que a nível de familiares, amigos ou colegas, há histórias que lhes chegaram de antes era assim, agora é assado, em relação ao consumo de notícias?
ao consumo de notícias, não propriamente. O que eu tenho em mente era que as pessoas diziam que os tempos eram totalmente diferentes, não havia liberdade de expressão, também era o 8 ou 80, acho que foram tempos muito difíceis, segundo de familiares, amigos, também foram tempos muito difíceis. Se calhar hoje é 80 e antigamente era o 8. Como costumam dizer, se o Salazar cá viesse, nem acreditava em certas coisas que via. Acho que também foram tempos difíceis. Na minha perspectiva, pronto, foi o 8 e agora é o 80. Havia de ter havido um meio termo. Muito bem. Em termos de, já agora, pegando nessa expressão do 8 a 80, acha que há um 80 na oferta das notícias? São muitas notícias ou nunca há esse facto de excesso de notícias? E quantas mais notícias houver, melhor para nós estarmos mais informados? Não, eu acho que se houver notícias, desde que elas sejam verídicas, mais informados nós estamos. Sim. E nota de canal para canal uma imitação de canal, ou seja, os mesmos temas em canais diferentes, ou acha que cada canal tem uma identidade e uma forma de dar essas notícias de forma diferente? Ou acha que é um pouco igual em quase todos eles? Eu acho que a nível de jornalismo é mais ou menos igual. Acho que a nível de entretenimento tentam competir, como é óbvio, é normal a nível de entretenimento, tentam igualar. A nível de jornalismo eu acho que estamos bem, não vejo grande diferença. Muito bem. Dona Alzira Silva, só para concluirmos esta minha entrevista e esta nossa conversa, no fundo, para o projeto MEM News, estamos no Laboratório de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa, local de trabalho também da Dona Alzira, enquanto empresária. Há alguma pergunta que eu não lhe tenha feito, mediante este tema, que gostaria que eu lhe tivesse feito, de certa forma, ou há alguma coisa que queira acrescentar que acho que pode ser interessante para o nosso projeto em relação ao jornalismo em Portugal, ao consumo de notícias, quer o seu, quer das pessoas que a rodeiam no cotidiano? Correto. Há alguma coisa que gostaria de acrescentar? Eu acho que, da minha parte, como disse, não sou das pessoas que têm mais tempo livre. Já o meu marido, por exemplo, é assíduo de notícias. Acho que as pessoas que sim, que devem procurar ver as notícias, porque no fundo acho que também é bom estarmos informados, seja no jornalismo, seja na televisão, seja na internet. Porque acho que hoje em dia, mas também a internet, acho que hoje em dia, através da internet, as pessoas procuram outras opções, não propriamente as notícias. Sim. Acho que daí eu pessoalmente prefiro ver as notícias na televisão. Acho que as internets, as pessoas por outras razões e motivos e mais alguns que vão por aí. Mas eu acho que não, acho que as pessoas que devem continuar a se informar, a ouvir, para que, no fundo, como eu costumo dizer, também não sejamos nenhuns analfabetos e estarmos minimamente informados do que nos rodeia. Obrigado, Dona Alzira, por ter participado no projeto MEM News. Nada, eu é que agradeço, espero que tenha contribuído de alguma forma para o vosso trabalho. Obrigado.